Fala galera, bem-vindo! Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast da Look, o Lookcast. E hoje viemos aqui com uma participação especial aqui dos nossos parceiros da Lamiex, que é o nosso amigo aqui, o Francisco, e também o Pedro, que é especialista em engenheiro de lá. E hoje teremos bastante conteúdo aqui, hein? Tudo bem? Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Obrigado pelo convite. É uma honra, né, um prazer estar aqui contribuindo, né, com informação, né? Nós estávamos conversando há pouco, né, a respeito do mercado, dos produtos, né? Fizemos uma apresentação aí de 3 novos produtos do nosso portfólio para vocês, né? São 3 produtos inovadores para o mercado. Cada um tem o seu apelo, né, e sua característica especial para fazer parte do nosso portfólio, né? E eu acho que é sempre muito interessante essa troca de informação, né? A gente sempre acaba agregando e aprendendo alguma coisa, né? Que legal. Bom, até chegar um pouco antes, a gente teve um treinamento aqui com toda a nossa equipe, e aí para trazer até as características desses produtos, né? Você falou também sobre o PP que recebe a camada de tinta, né? De impressão. Isso, correto, exatamente. É o nosso LamiPrint, tá? Então, basicamente, é uma chapa de polipropileno que recebe um tratamento superficial, né? Que seria o tratamento Corona, e com isso ele permite, né, que a chapa de PP receba a impressão. Então, ele melhora a printabilidade do material, dando maior ancoragem na tinta, tá? Então, é um material que ele é muito difundido, muito utilizado aí para merchandising, para propagandas, né, em pontos de venda. O material, por exemplo, você consegue trabalhar brindes empresariais, trabalhar, por exemplo, impressões de cardápios, impressões de jogos americanos, tem uma infinidade, né? E a criatividade realmente vai ser o limite, né? Então, é um produto aí que tem muito espaço no mercado. Ah, legal. E você estava comentando também que ele tem uma passagem de luz, né? Pode ser utilizado até como propaganda noturna, né? Que ele vai fazer a impressão e você consegue fazer Ele tem uma transluminescência, né? Exatamente. Nós hoje temos as chapas tanto no natural quanto no branco, né? Mesmo o branco, ele tem uma certa opacidade, mas ele não é 100% opaco. Então ele tem uma passagem mínima de luz por ele também. E realmente, essa parte de propaganda, eu acho que você se refere ali ao sistema de backlight, né? É um sistema que ele é muito interessante, né? Tem toda uma estrutura de iluminação por detrás, de uma estrutura física, e você coloca a sua chapa impressa para poder exaltar essa impressão, né? Então, por exemplo, eventualmente você vê esses pontos de ônibus mesmo. Isso. Sabe? Que eles têm aquela luminosidade central, né? E a propaganda traz aquele realce, né? Mesmo quando tá de noite, né? No modo noturno. Então, é muito interessante, né? Um produto que tem esse apelo e é fácil de se trabalhar, tá? Fácil de cortar, é um produto que permite o corte a laser, por exemplo, até chapas de 1 milímetro de espessura. Então, ele tem muita vantagem quando comparado com até produtos concorrentes, matérias-primas diferentes, tá? Legal. E ele aceita dobra também? Aceita dobra, facilidade dobra, tanto a frio quanto a quente, né? Quem já trabalha com PP sabe que o PP, quando você dobra ele a frio, ele esbranquiça, né? Isso. Ele tem essa característica. Isso ele não vai perder, tá? Agora, para você resolver isso, seria, por exemplo, fazendo a dobra quente. A dobra quente, então vai eliminar essa característica do esbranquiçamento na... Exatamente. Isso já é bem usual, tá? Para o segmento, por exemplo, as gráficas que trabalham com esse tipo de serviço, ele já tem essas dobradeiras que tem sistema de aquecimento. Tá? Basicamente é uma resistência que vai aquecer um determinado ponto. Parecido com o do acrílico, né? O sistema de dobra do acrílico, né? Exatamente. Do acrílico, do PS... Todos esses materiais aí, eles têm que ser dobrados a quente. Né? E qual a vantagem que ele tem, que você comentou até do PS, né? O PS, ele não pode ficar muito tempo exposto ao UV, que é o sol. Exato. Então ele já tem mais essa vantagem sobre esse material para a linha de comunicação visual. Exatamente. Ele não quebra, né? Exatamente. Não craquela e não quebra. Diferente, se você pega o PS, ele quebra, o PP não. Exatamente, ele tem uma resistência maior, né? Então, assim, o PS realmente ele não é um produto, não é um substrato que é muito indicado para aplicações que vão ficar expostas ao tempo por um determinado intervalo de tempo, né? Uma aplicação é um evento que eu vou fazer aqui 1, 2 dias, fim de semana, não tem problema, né? Mas o PP ele vai ter uma resistência maior, então, eu vou fazer uma placa de sinalização, por exemplo, que vai ficar exposta no tempo, vai ficar por 2, 3, 4 anos.
Pô, eu não vou colocar um material de PS que com certeza ele vai se danificar antes, né? Ele tem a tendência de craquelar, de trincar. O PP já não, né? Por mais que ele tenha algum ponto de incidência de trinca, ele não propaga a trinca. Então ele vai ficar com aquela trinca ali, a menos que ele seja provocado, né? Tá com a trinca, você puxou, ele vai tender a rasgar, né? Mas ele por conta mesmo não tem essa tendência. Ao passo que outros materiais têm, por exemplo, o PS, né? Ele já não é tão indicado para isso. Exato, além dele craquelar, ele vai quase igual o vidro, né? Ele vai andando, né? Aquele craquelado. Exatamente. É um material que tem apelo sustentável, né? Ele é reciclável, né? Então, eu precisei fazer alguns recortes aqui, eu tô com matéria-prima, né? Sobrou muito material, eu vou fazer o quê? Eu vou descartar, vou jogar no lixo? Não, você consegue vender para reciclagem, ou a depender do volume, você consegue inclusive reprocessar. Né? Exatamente, ele consegue reprocessar esse material e produzir novas chapas, por exemplo. Tá? Pô, bacana. Com ele impresso ou não, tá? Essa era uma dúvida que eu estava esperando você terminar de falar. Com a impressão teria alguma diferença nesse reprocessamento, reciclagem? Na realidade teria pro acerto, né? Por exemplo, se eu pegar só chapa branca, eu consigo produzir outra chapa branca. Agora, se eu tenho outras incidências de cores, né? Eu vou ter que trabalhá-lo e tentar trabalhar para acertá-lo no preto. Tá. Né? Eventualmente, a depender do tipo de impressão, eu posso ter a necessidade de uma limpeza na chapa, né? Então, mas ainda assim o material ele ainda é reprocessável, né? Então eu consigo reciclá-lo sem problema nenhum. Que legal. Isso é bom. E também a gente estava comentando, tem o Sistemas fabricantes, né, em parceria aí com a gente, que a gente acaba na parte de distribuição da chapa de PAD, né? Sim. O PAD é aquele material que ele é mais voltado assim, para a linha alimentícia. E aí esse daí a gente já tem bastante vídeo, até explica bastante sobre ele. E vocês trouxeram para nós aí uma novidade no mercado, que é um PAD de alta densidade. Fala um pouco mais sobre ele. Na realidade, ele é um polietileno de alto peso molecular, tá? Ele não deixa de ser de alta densidade também, né? Mas não obrigatoriamente todo PAD de alto peso molecular vai ser de alta densidade, tá? Então, nesse caso né? Mas foi uma coincidência, né? Então, ele é um PAD de alto peso molecular e ele recebe um pacote de aditivos que melhoram a sua performance com relação à resistência ao desgaste, tá? Resistência ao desgaste no sentido de abrasão. Então ele vem, por exemplo, para bater de frente com algumas chapas de OHMW, ele tem performado super bem para diversos segmentos e diversas aplicações, tá? Então, quando comparado com uma chapa de PAD tradicional, padrão de mercado, ele tem um ganho bem significativo com relação à resistência à abrasão e com relação à resistência a impacto. Agora, quando eu comparo com o HMW, ele tem um ganho expressivo, né, também, bem compatível com o HMW com relação à resistência à abrasão, mas com relação à resistência a impacto, ele ainda deixa um pouco a desejar, tá? Então, ele ainda não chegou lá. Então, ele pode sim ter espaço, né, no mercado como uma alternativa ao HMW, né, para muitas aplicações, não todas, mas para muitas que apenas a resistência à abrasão seja, né, a necessidade, ele pode suprir perfeitamente. E o baixo coeficiente de atrito, né? Então é aquela parte onde vai provavelmente circular grãos, areia, essas coisas que não vai exigir a necessidade da resistência a impacto, porém precisa da necessidade de baixo coeficiente do atrito e escoamento, né? Isso, exatamente. Com relação ao impacto, ele é bem superior ao PAD natural. Sim. Então ele seria o intermediário. Ele está acima do PAD e normal, bem próximo do HMW. Exatamente, entre os dois. Com relação à abrasão, ele tem um desempenho muito bom. Pelos testes que nós fizemos, ele é muito bom. Fizemos testes em laboratórios externos e internos. Nós temos hoje, a Lamex, ela tem um laboratório próprio. Sim. Tá, com vários ensaios que a gente faz internamente. E ele se mostrou ter um desempenho muito bom na questão de escoamento. Interessante. E não só no laboratório, né? Nós também fizemos a validação prática, né? Em campo. Então nós pegamos alguns segmentos de aplicação e colocamos o produto instalado, né? Em comparação com o HMW, justamente para ver a performance do produto, né? E enxergar na realidade, na prática, no dia a dia, né? Sob a mesma condição, na mesma aplicação, eu tenho um comparativo muito fiel ali de desempenho entre os materiais, né? E ele tem performado muito bem, tanto é que muitos clientes acabaram virando a chave, tá?
e começaram a ingressar no mundo do Lamy High. Tá? Sim. Então ele vem como uma alternativa aí muito forte para esse segmento, para esse mercado. Tá? Porque às vezes nós estamos em testes, frisando bem o que o Pedro está dizendo, já com algum tempo, tá em caçambas. Tá? Nós temos alguns parceiros aí de negócio que permitiram que a gente fizesse um teste. Nós fizemos acho que umas 4 carretas que estão em trabalho, em regime de trabalho contínuo e exaustivo, já estão batendo 1 ano já que as caçambas estão aguentando bem com as nossas chapas. Isso está nos trazendo muita alegria, porque todo esse esforço que a gente vem fazendo no desenvolvimento, porque não é simples um desenvolvimento desse, requer muito dedicação, empenho, equipe, recurso financeiro, e estamos começando a entender que o produto tem muito bom. Não estamos colhendo os frutos ainda financeiros, tá? É uma questão de tempo, mas estamos colhendo os frutos já de resultado prático. Satisfatório, né? É a satisfação do cliente, Sim, né? É resolver o problema do cliente, né? Sim. Para isso que a gente trabalha, né? Porque sempre eles trazem para nós dúvidas e problemas. Exato. A gente precisa resolver, a gente só vai ter nosso papel cumprido aí quando a gente resolver o problema do cliente. Falar, eu tenho um material que está durando pouco. Peraí, eu tenho um aqui que vai ser bom. Mas vamos entender aí esse cenário. Qual que é a necessidade? Você precisa de facilidade no escoamento, ou é impacto, e aí a gente vai entrando com o material para melhor indicar e às vezes até reduzir custos, né? Com certeza, Por isso que a gente tá aqui, né, fazendo treinamento com vocês, que entendemos que esse é um dos caminhos para que a gente tenha um bom desempenho, um bom resultado de apresentação para o mercado. Abrangência no mercado, né? Com certeza. Apresentar para o mercado, porque, cara, você faz o produto, vamos criar uma mídia para esse produto, sei lá. Eu acho que a melhor mídia, né? Nós entendemos que a melhor mídia, tudo bem que você vai fazer lá a mídia social, a internet, etc., que é muito bom, mas a prática é a distribuição. Tá? Vocês têm um mercado, vocês têm braços longos que podem nos ajudar a fazer esse a gente está na vivência do dia a dia, a gente recebe bastante dúvidas, questionamentos, né? A gente está em visitas, em rua, dentro, às vezes, de grandes clientes. Então, assim, e acaba gerando essas dúvidas. Sim. O que você me indica aqui, nessa linha? E aí, ali, a gente tem que ter esse conhecimento, né? Exatamente. E conhecimento, por isso que a gente está sempre trazendo pessoas que, assim como vocês aí, que agrega bastante aí para nós, e não só com materiais, também com esse conhecimento aí, né? Claro, com certeza. O nosso intuito, né? Inclusive a missão da Lamiex, né? Zelar por relacionamentos duráveis, né? Que venham co-criar soluções inovadoras no segmento plástico, né? Então, trazer pro mundo, né? Para a sociedade aí, uma sociedade um pouco mais sustentável, produtiva, né? Econômica. Então, o plástico é um baita de um produto, né? Que ele tem características que são únicas, né? E assim, ele tem um apelo sustentável muito forte, né? Apesar de ele ser taxado e visto como um vilão, na realidade não deveria, né? Pois o termoplástico, por exemplo, ele é 100% reprocessável. Eu consigo reprocessar por quantas vezes, inúmeras vezes eu consigo retrabalhar e reprocessar aquele material, né? O vilão, no caso, somos nós que descartamos erroneamente, né? Exato. Jogamos em lugar indevido, a gente não direciona o material para reciclagem, porque é um produto que, se você for parar para analisar, ele tem tudo para substituir grande parte das matérias-primas. Hoje em dia, a gente falando no mundo de plástico, né? Plástico de engenharia, a gente tem plástico que vai suportar temperatura, vai suportar calor, tem plástico que vai ganhar resistência, seja por uma característica da resina, ou seja por uma estruturação da mecânica do material. Então, assim, existem plásticos hoje para suprir qualquer demanda. E aí, realmente, é o que você comentou, né? Traga o que você precisa. Olha, eu preciso ganho nessa característica, eu preciso disso. Entendendo melhor, né, a sua necessidade, fica mais fácil de direcionar qual seria o produto mais adequado para a tua aplicação, né? E não necessariamente é o produto que você está utilizando, né? Com certeza. Esse é um dos pontos que
nosso diretor, ele gosta de enfatizar. A LamiX, ela tem um viés de buscar a solução. Então, a gente está aqui juntos, é o que a gente sempre fala. Falei lá em cima no treinamento. Surgiu a demanda, você está na dúvida? Liga. Na hora a gente vai tentar buscar uma solução juntos. Então, esse é o principal mote da LamiX hoje. Solução para os problemas que os clientes possam vir a ter no segmento de plástico. Tá? Aí em 2, 4, 6 mãos é sempre mais... Porque, de repente, o meu conhecimento agrega com o seu, eu identifiquei lá numa linha de produção, falo, não, eu vi isso aqui, eu vejo qual que é o material que passa por lá, circula, entendi, trago para vocês, aí junto a gente consegue trazer aí a melhor solução, Isso. Porque às vezes tem muito cliente que às vezes compra um material, tá pagando caro, não sabe o que tá fazendo. E fala, mas, poxa, a gente consegue trazer uma solução para você que vai baratear. Esse é o ponto deste produto que nós estamos falando aqui, Sim. né? Que é o Lami High. Não é simplesmente para entrar com o HMW. Não, é para ter uma solução melhor para você, econômica, porque ele é mais barato. Tá? Então, isso pode ajudar o cliente final, o teu cliente, ele pode falar, poxa, eu estou precisando, mas está caro para mim. De repente, a gente tem uma solução. Quando eu falo que o canal Revenda, para nós é importante, porque o braço de vocês é muito... A equipe que vocês têm de ataque, né, ao mercado é maior que a nossa. Nós somos fabricantes. Nós temos uma equipe de venda, ok, tudo bem, bons, ótimo, mas em número é muito inferior ao que vocês têm, né? Então, esse é o ponto que a gente apoia muito, a gente está aqui junto e entendemos que essa é uma forma da gente poder... Não, com certeza. Subir a régua, né? É verdade. Não, é com essa parceria, né? A gente tá sempre aí para... Nós temos a intenção de ter um bom volume no mercado. Óbvio que tem. Então, mas tem que começar, né? É verdade. Não, com certeza. E você falou também do material que tem a resistência térmica, né? Isso. Quais que são as... onde que eu posso encaixá-lo, assim, numa indústria? Exatamente. O Lamitherm, né, no caso, seria a chapa de polipropileno que tem o aditivo retardante à chama, tá? O aditivo anti-UV, então ele pode ser instalado e aplicado em exposição a intempéries, né, exposto ao tempo, sem problema nenhum. E ele também tem um pacote de aditivos que controla a sua expansão térmica quando exposto ao calor, né? Então, né, todo material ele tem um coeficiente de dilatação. Pô, até nós mesmos, no dia quente a gente se sente mais inchado, né? Tal. Então, assim, todo material ele vai ter essa expansão. O PP ele tem uma expansão considerável. Só que, com esse pacote aditivo, por exemplo, quando eu estiver fazendo um comparativo de uma chapa de PP sem aditivo com essa chapa, ela vai dilatar pelo menos 50% menos do que o PP sem aditivo. Então, ela tem um controle dimensional, né, e ela traz uma segurança muito maior para o seu projeto. E assim, ela serve justamente para o setor ali de isolamento térmico. Tá? Ela vem como uma alternativa nos sistemas de revestimento de proteção, né, revestimento de proteção mecânica. Então ela vem para substituir chapa de alumínio, chapa de aço galvanizado, chapa de aço inox. Então assim, ela tem um custo bem atrativo quando comparado com esses materiais. É uma solução leve, fácil de manusear, né? O material que ele tem uma resistência à flexão menor, né? Então você consegue manuseá-lo mais fácil. Por ser um termoplástico, ele é soldável, você consegue estancar, né, o sistema de isolamento, então evitando, né, infiltrações, né, evitando problemas com corrosão futura, né? Então é uma solução bem interessante para o mercado, tá? Para esse segmento aí de isolamento térmico, ele é um produto bem estratégico, ele já é muito difundido lá fora, tá? Na Europa já é muito usual chapas de polipropileno para essa aplicação, tá? Com essas características similares, ou às vezes até mesmo chapa de PVC também, já tem mercado lá fora que usa chapa de PVC. Mas o PP ele tem um apelo sustentável melhor, né? Por quê? Porque ele é reprocessável e o reprocessamento dele é muito mais fácil
quando comparado com o reprocessamento do PVC, por exemplo, né? Porque a incidência do cloro ali eu acho que é bem crítica, bem prejudicial, né? E é bem nessas linhas, né, que tem esses produtos químicos que circulam, que tem essa necessidade da questão térmica, porém tem essa questão da corrosão. Exato. Então é um material aí que acaba agregando bastante, Exatamente. né? E até a gente pode dar um pouco de trabalho para o nosso marketing. Depois ela coloca umas imagens para ilustrar isso que a gente falou, Claro, né? Para estar demonstrando como que é feito esse... Como que fala? Quando coloca em volta a instalação das tubulações. Na realidade, ali são empresas de manutenção, né? Que tem o costume, a praxe de se trabalhar, né, com esse tipo de serviço, que basicamente é fazer as medições, né, do sistema, da onde você vai estar instalando, vai ser uma tubulação, vai ser um equipamento, e assim, ele é um produto que ele vai performar tanto para isolamento térmico de temperaturas altas quanto de temperaturas baixas, então ele não é só para o sistema quente. Alto. Quando a gente fala de isolamento térmico, logo vem... Você já imagina o calor. Mete o calor. Mas, na realidade, para substâncias, por exemplo, eu vou escoar um material numa temperatura a menos 23 graus Celsius. Quando você quer preservar essa temperatura, evitar a troca de calor, você, nessa linha de transição, né, de transporte, você vai fazer o isolamento térmico. Como, né, no próprio copo que a gente está bebendo aqui, né? Ele tem um sistema para isolar e para preservar aquela temperatura por um intervalo de tempo maior. Então, numa linha de transporte é a mesma ideia, né? Eu vou sair de um ponto A numa temperatura de menos 23, eu quero chegar no ponto B o mais próximo de menos disso, 23. porque senão o produto, o químico acaba perdendo até alguma característica. Exato, né? Você pode verificar se for um produto alimentício, por exemplo, indústria de leite. Você vai fazer a pasteurização, você vai transportar, né, o leite aquecido e etc. Então, eventualmente, você tem que preservar aquela temperatura, você pode fazer aquele isolamento naquela área, né? E aí ele vem como uma alternativa. Então, por exemplo, hoje a gente passa em determinados pontos, a gente vê algumas tubulações, né, externas de petroquímicas, de indústrias, né, que passam em vias públicas. O alumínio, o aço inox, ele tem um apelo muito alto para furto, né? Infelizmente, é um material que é muito visado, é fácil de se comercializar no mercado paralelo, então é fácil de se perder esse material no mercado, né? Então ele, infelizmente, é muito visado. Já o Lame Term, ele não tem essa característica, né? Porque o pessoal vai olhar e eles, né, plástico. Acaba exatamente plástico. isso. Aonde eu vou vender? No máximo ele vai vender para uma recicladora, mas aí o custo... Mas já não gera aquele... Nossa, não vai esse gerar, material é de alto custo. Então já... Então talvez para ele nem vai compensar, né? Aquela... vou ter muito trabalho por muito pouco, deixa quieto. Entendeu? Então ele tem um apelo menor. Então até nisso ele vem como uma vantagem. Mais uma vantagem, né? Exatamente. Poxa, legal. E como você falou, ele é moldável, é soldável. Exatamente, é fácil de moldar. Bom, para quem faz a manutenção no local, né? Imagina que você tá com a chapa de aço ali, você vai fazer o desenho das peças que você vai requerer para fazer o revestimento. Imagina você cortar uma chapa de aço e você cortar uma chapa de PP. É uma diferença muito grande, né? E estamos falando de uma tesoura manual que o pessoal usa. Entendeu? Então tem diferença, tem vantagens até mesmo para os instaladores, né? É um material que é mais fácil de se trabalhar e de se conformar. Com certeza. E voltando um pouco no PAD de alto peso. Alto peso. Isso. Você tem também medidas diferenciadas, né? Dependendo de quantidade de produção. Isso. A gente consegue também aí até atender aí algumas demandas diferenciadas, né? Claro. Hoje o meu padrão de estoque, ele tá todo na cor natural, tá? As chapas de 1220 por 3050. E aí nas espessuras eu tenho uma variedade muito alta, tá? De 6 milímetros até 30 milímetros. Então dá para estar sempre consultando para ver qual que é a medida mais próxima ali do teu projeto, ou se a gente não tem, inclusive, a medida do teu projeto, né? Mas, mediante uma produção dedicada, né, eu consigo trabalhar também dimensionais distintos do que eu tenho padrão de estoque, né? Então, eu tenho um projeto muito grande aqui, eu vou ter a necessidade de uma chapa
por exemplo, a gente consegue produzir chapa de até 2.600 de largura, tá? Olha. Que foge bastante do usual de mercado, né? Então, pô, você quer evitar alguma emenda para alguma determinada aplicação, a gente consegue produzir lá. Claro, a gente vai ficar limitado, né? A espessura, ao comprimento total da chapa. Até por questão de facilidade de transporte, né? Isso, Inclusive exatamente. a cor, tá? Sim. Inclusive cor, pacote de aditivo. Pô, eu gostaria de acrescer mais algum aditivo. Tem como? Alguma coisa a gente já sabe que tem compatibilidade, a gente consegue trabalhar. Sim. Por exemplo, o anti-UV, né? Então, eu posso trabalhar o anti-UV nesse produto. E um detalhe bem importante, você falou do segmento alimentício, esse produto ele foi desenvolvido para possibilitar contato com o alimento também, tá? Então, ele é um produto que pode ser direcionado para essa área sem problema nenhum. Olha que legal. Atendendo esse requisito, né? Porque geralmente quem procura o PAD ou de repente até o HMW, ele está buscando algo que geralmente é voltado para essa linha, né? Sim. Ele vai entrar ou direto em contato com alimentos ou tá em linhas que passam, mas não tem contato direto, né? Exato. Via de regra, na realidade, hoje o HMW também está bem difundido no mercado, né? Tem diversos segmentos de aplicação ali, não só o alimentício mais, né? Mas Exato. o Lamy High também, ele vai performar para qualquer um desses segmentos, claro, né? Dentro das suas limitações. Sim. Então, tem-se, né, a necessidade de você saber, entender um pouquinho melhor do que você precisa no seu projeto, né? Eu vou desenvolver essa peça, mas o que eu preciso... ter essa capacidade investigativa, né? Que no comercial a gente fala bastante que tem que ter essa capacidade investigativa para entender com o cliente. Às vezes até a gente faz algumas perguntas que o que vai passar, é linha de produção, é contato direto, tem umidade, temperatura que vai trabalhar. Exatamente. São perguntas que aí a gente vai conseguir entender e dirigir melhor até qual o material que a gente consegue estar ofertando, né? No caso, para estar aí, de repente, até reduzindo custos, né, na linha de produção. Exatamente isso. Eu entendendo a aplicação, a necessidade, e eu conhecendo meu portfólio, você pode ter certeza, eu vou ter muito mais propriedade e vou te trazer muito mais segurança de que você vai estar comprando o produto certo, que vai funcionar para sua aplicação, né? Então, por isso que eu falo, é sempre relevante e interessante que você saiba de fato aonde que você vai instalar, como que vai ser, como que é a atuação, né, desse produto no teu equipamento, para eu saber se realmente é o produto mais indicado, né? Porque se não for, eu vou ter a transparência de chegar para ti e falar, cara, melhor não colocar, porque você vai colocar, não vai funcionar, você vai ficar com uma birra de mim, entendeu? Então eu prefiro ser transparente nesse ponto de, olha, não vai funcionar isso aqui, procure outra alternativa. Se eu souber, eu vou indicar, não tenho problema nenhum com isso também, entendeu? Mas é extremamente relevante que você saiba, né, onde o produto está indo, qual é a aplicação para você poder direcionar. Inclusive até para você poder desenvolver e melhorar, às vezes, a performance do produto, né? Nós, como fabricantes, por exemplo, eventualmente aparece se você melhorasse um pouco essa característica aqui, você melhoraria para mim. Eu consigo produzir eventualmente alguma coisa dedicada para ti, entendeu? Exato. Com essa característica, que vai melhorar a sua performance, que vai melhorar o seu trabalho, você ganha em produtividade, você ganha em característica, em resistência, em durabilidade do teu produto, entendeu? Então a gente consegue trabalhar nessa sintonia aí com os nossos clientes, né? É verdade. É importante também, né, essas perguntas, porque aí, como a gente já até falou, para direcionar melhor, né? Porque já aconteceu, inclusive comigo, assim, eu atendi um cliente e ele não era o cliente final, ele ia processar o material, fazer uma usinagem para fornecer para o cliente. E aí ele estava com um orçamento reduzido. Ele falou, não, mas eu preciso de um que seja um pouco barato. Falei, tá, mas vamos entender. Conversa com o seu cliente, pergunta para ele, isso daí vai ser um material que vai ser usinado, ele vai entrar em contato com alimentos, ou é produto químico, vai ter abrasão, ele precisa entender. Então eu estava instruindo ele quais as perguntas chaves para ele voltar para o cliente dele, porque ele estava com um desenho e sabia que era um material branco. Aí eu instruí ele, falei, conversa com o seu cliente, o que é temperatura, alimentício, vai ter abrasão, vai ter impacto, força nesses dentes que você vai criar na engrenagem.
E aí a gente conseguiu definir um material, não necessariamente foi o mais barato, porque tinha algumas características, porém a gente indicou um material que eu falei, ele não vai voltar daqui 3 meses para você te xingando e você me xingar depois. Não, Então a gente conseguiu trazer, tanto que acabou virando um amigo, um parceiro aí, que quando ele tem alguma dúvida, ele sempre... Paulo, me dá uma ajuda aqui. Eu agora estou precisando desse aqui. É essa dúvida que eu tô. E a gente conversa aí, sempre acaba trazendo aí bastante conhecimento, às vezes até, né? Não, com certeza. E eu vou te falar, Paulo, vou até além. Às vezes, nem mesmo o cliente sabe o que ele quer. Ele sabe a necessidade dele na aplicação. Exato. Mas ele não sabe, às vezes, qual que é o produto que é indicado, que é usual para aquilo ali. Entendeu? Às vezes, pô, principalmente quando falamos de manutenção, né? Pô, quebrou equipamento. Pô, eu vou correr, quebrou uma peça de plástico. Pô, eu tenho a peça aqui meio que tá desmontada, mas eu vou desenhar essa peça, vou usinar em algum lugar, vou colocar aqui, é plástico. Aí ele chega numa indústria de usinagem, né? Num centro de usinagem, pô, eu preciso dessa peça. Tá, mas qual material? Não sei. Às vezes, o comprador, ele não tem o menor conhecimento técnico. Então, eu já vi muito disso. Quando você quer fazer uma venda para uma indústria, muitas vezes você tem que ir um caminho na engenharia ou na manutenção. Porque a suprimentos, ela vai comprar, o cara passou um desenho, o cara vai comprar, ele não sabe o que está comprando. Ele procura preço. Ele vai ver preço, ele não sabe o que está fazendo. E se você conseguir chegar lá no chão de fábrica, com quem vai usar o material, às vezes você pode até desenvolver um outro produto de melhor performance do que simplesmente responder a demanda que o cara de compra está demandando. Eu não estou desmerecendo as compras, não, com certeza. Só que a informação, às vezes, interna, ela é falha. É que nessa questão da diferença desse PAD de alta... Fala novamente. De alto peso molecular. PAD de alto peso molecular, ou ele já está acostumado a usar o HMW. Aí a gente conversa direto com o cara ali, o usuário final, que está na linha de produção, ele que faz a manutenção da máquina, para entender. Fala, mas você precisa dessa característica do H? Posso te oferecer esse teste com ele? Então, esse caminho que a gente precisa, a gente sempre fala muito isso nas nossas reuniões. A demanda vem da suprimentos, no setor de compra, beleza, sei lá, 90%, assim, 80%. Mas tem um caminho que a gente não costuma entrar, que é onde surgem as dúvidas. E é lá que você consegue avançar. No nosso caso do RAI aqui, que nós estamos fazendo um desenvolvimento nessas caçambas aí, cara, não foi o comprador. Ele também tomou uma aula, porque nós somos na garagem. E eu fui na garagem, eu fui lá quando fui eu atendi a Minas. Nós fomos lá na garagem, nós vimos como que os caras fazem a instalação, nós conversamos com ele, quais os pontos frágeis que eles precisam que a gente possa ajudar. E conseguimos chegar numa solução que está caminhando. A gente fornece bastante um PAD normal, um PP normal, quase um PP. Nós vamos substituir esse PP por esse PAD. Ele está com uma performance melhor. Exatamente. Ele ganha durabilidade, e com a durabilidade não é só o tempo de vida útil, né? A gente evita parada para manutenção. Então imagine um produto que ele dure o dobro, tá? Eu tenho um produto A, eu tenho um produto B. O A dura 6 meses, o B dura 1 ano. O B custa 2 vezes o A. Ainda assim é vantajoso você comprar o B. Você evitou uma parada, você ficou com o equipamento menos tempo parado para você poder fazer a substituição do equipamento. Então, assim, muitas vezes, se você for só olhar custo, às vezes o seu projeto não vai bater. Você vai falar, pô, mas não vai dar certo. Não tá dando. O seu produto custa o dobro, mas você não tá enxergando, às vezes, que ele vai durar 2 vezes aquele... Por isso que a gente pede a oportunidade de testar. Faz o seguinte, testa. Testa esse material. Testa aí. Depois a gente conversa.
E muitas vezes levantando esses questionamentos até para o setor de compras, aí a gente acaba até chegando a falar, não, eu vou copiar você no e-mail junto aqui com o responsável de engenharia, e aí a gente consegue trazer, Isso. levantar mais como que é o funcionamento, as necessidades, e trazer aí essas vantagens. Com certeza. Com certeza. Às vezes você consegue conduzir, né, o comprador também. Tentar extrair Isso. informações de algumas maneiras. Pô, É, e às vezes se ele não deu a informação, pô, será que você não se importa de me passar, contar da tua área técnica? A requisição desse item veio de onde? Veio de quem? Ah, é da engenharia? Pô, você me passa o contato da engenharia para entender um pouquinho melhor, né? Aonde que vai ser instalado, como vai ser utilizado. Então tem maneiras de você entrar no cliente, né? Interessante, Pedrão. Às vezes você fala assim, eu preciso dessa peça aqui para uma máquina do setor de alimentação. Mas você não tem contato com o alimento. olha, Então você pode ter um outro material com uma performance melhor de desgaste, por exemplo. Tá, mas é para alimento. Não é para uma máquina que faz um alimento, mas ela não tem contato com o alimento. Você percebe? Então é importante muito essa comunicação. é verdade. Estou concluindo. Certo. Não, é sempre importante. É alguma informação, né, extra, né? E acontece muito isso, né? Apesar de ser uma linha que está diretamente ali produzindo alimentos, Não tem contato. mas tem alguma parte da máquina que ela não vai entrar em contato, né? Exatamente. Então a gente consegue também aí ter algumas, que nem tem até outros materiais que a gente fornece, que às vezes de repente tem até a aditivação de óleo. Só lá ele vai dentro de uma linha, não tem contato direto, é de difícil acesso e precisa daquele aditivo que vai ter essa difícil lubrificação. Então a gente consegue indicar o material. Então, assim, tudo questão de entender, né? Com certeza. Com certeza. É o melhor caminho, né? Não tem jeito. A informação é essencial. A gente precisa. Se você sabe, não tem erro, tá? Não tem erro. Se você sabe a aplicação, se você conhece o teu produto, você sabe se ele vai funcionar ou não vai. Você pode até ficar na dúvida e sugerir um teste, tá? Ninguém é obrigado a saber exatamente tudo, principalmente quando é uma novidade, uma aplicação nova, nunca foi testado. Você conhece seu produto, você sabe se ele tem alguma limitação, você sabe se ele vai ter algum ponto de atenção ali para o teu cliente, entendeu? E isso vai na transparência, sabe? Nunca coloquei o meu produto nessa aplicação, mas cara, entendendo a aplicação e conhecendo o meu produto, eu acho que vai performar. Coloca ali, fica de olho só nessa temperatura. Cara, a hora que tiver, por exemplo, sei lá, atingiu determinada temperatura, fica de olho ali para ver se, né, se vai estar ok. Se não tiver, para. Sabe, você consegue orientar o cliente com segurança para que ele consiga testar e validar eventualmente uma substituição que traga não só melhoras econômicas, né, mas também produtivas e de performance para ele. E você fideliza mais o cliente quando você é transparente com ele dessa forma. Com certeza. Quando tá lá, você tá dentro da linha de produção, ele faz uma pergunta, você fala, rapaz, essa daí eu vou estudar melhor essa questão, eu vou buscar quem saiba até da fabricante, para a gente entender, eu vou levar esse questionamento, eu vou trazer aqui, eu vou trazer uma amostra para você, a gente desenvolve junto, coloca para testar. Exato. É para falar, é uma coisa assim que é um diferencial, né? E aí isso daí acaba trazendo mais ainda esse senso de parceria. Com certeza. Eu não estou querendo só fazer uma venda, vendi, ganhei, pronto. Quando que você manda outra cotação? Não, eu estou querendo resolver aquele problema. Exatamente. E geralmente aquele problema vai me gerar menos venda, porque o que ele comprava a cada 6 meses, eu vou vender uma vez por ano. Então, assim, a gente às vezes acaba criando aí o produto, criando não, mas trazendo produtos ou materiais que vai diminuir essas paradas programadas. Com certeza. Ou vai fazer com que só existam as paradas programadas. Porque tem muito cliente que às vezes a gente atende que ele fala, a manutenção programada é a cada 12 meses. Porém, não está durando isso, o material que eu uso hoje. Então, eu estou tendo que parar algumas vezes antes, de repente, às vezes 3 vezes no ano. Ela deixa de ser preventiva, começa a ser corretiva,
até o custo dessa parada é outra. Se ela não é Exato. prevista, você começa a comprometer a sua produtividade. Será que você não vai gerar um outro gargalo? Será que eu não vou começar a atrasar pedidos dos meus clientes? Exato, porque Então, tem indústria que exato. tem uma linha de produção, porque são diversos produtos. Um É. exemplo da alimentícia, ela tem diversas linhas ali, e aí é uma linha para cada item que ela fornece. E aí aquele lá deu um problema no material que faz a separação do tempero de um alimento. Aí ela fala, pronto, agora vai ter que parar isso porque a gente vai ter que voltar lá fazer outro material. Quando tem um material que é mais indicado ali e está tendo uma durabilidade maior, isso daí é uma linha menos que para, né? Sim, com certeza. Assim, na surpresa, né? É uma ocorrência menos, né? E É. aí, quando a gente entra aí na seara de manutenção, aí o número é bem expressivo, né? É. Então, paradas indesejadas aí para correção Nossa, é extremamente é. complicado. Inclusive, o custo é muito mais alto, né, do que uma parada preventiva. Então, Exato. o ideal é que você tenha, né, uma solução ali que vá perdurar pelo menos, né, o intervalo que é previsto ou mais, né? Então, porque no mínimo, né, você durou o intervalo de tempo que deveria ou mais. Então você Isso. parou para trocar, para substituir com prevenção, é programado, você já, né, você já se planejou para aquilo, não se comprometeu com nenhum prazo. Isso, você deu Então, deu uma acelerada em exatamente. produção. E quando a gente fala assim nessas questões de manutenção programada, e quando existem essas outras que são intercorrentes no meio do caminho, a gente não vê só o preço do material em si, né? Tem a questão também da equipe técnica que tem que ser deslocada, às vezes são terceiros que tem que vir para a linha de produção. Então, assim, a gente não fala só, o material, em vez de comprar uma vez por ano, estou comprando 2 ou 3. Você está tendo que trazer profissionais aí que às vezes nem são ligados direto à empresa. Você está trazendo, às vezes, uma linha de terceiros em caráter emergencial, e aí você começa a colocar tudo isso na ponta do lápis. Então, assim, não é só a diferença do material. Não. Você fala até a diferença do teu dia da máquina parado, a linha de produção que atrasou. Tem diversos distribuidores que estão aguardando aquilo chegar e atrasa. Então, assim, começa uma bola de neve que é interminável. Exatamente. Aí Por que quando a gente faz uma negociação, com vocês, por exemplo, eu falo com o Kleber, né? É o diretor de vocês. Isso. Clebinho, uma coisa é você comprar 10 chapas. Uma coisa é comprar uma tonelada. Você ganha escala. Quando você ganha escala, meu amigo, a gente repassa. Você tá entendendo? Então, tudo isso te leva a custo. Se você tem menor setup, que é o que vocês estão falando, obviamente, essa redução a gente consegue repassar para vocês. Então, tem que estar sempre atento com quem está comprando. Ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele precisa, ele sabe se... Ontem eu estava fazendo uma negociação nesse sentido. O cliente ele tem uma demanda, o cliente dele tem uma demanda para 10 meses, por exemplo. É um volume bom. Não, mas eu preciso segurar o preço. Eu falei, não existe isso. Nós estamos falando de matéria-prima. Matéria-prima é um commodity. Você não tem como prever isso. O que a gente pode fazer? Vamos junto aqui, vamos fatiar esses 10 meses, vamos dividir isso aí por 3. Você fez 3 vezes. Pelo menos em 3, se comprar para 3 meses, estou dando um pano rápido. Você consegue atender o cliente lá, você cede um pouquinho aqui, eu cedo um pouquinho aqui. Essa é a conversa saudável que a gente tem que ter. E aí quem sabe acaba saindo ganhando é o cliente lá na ponta, né? Porque ele consegue... Eu consigo produzir num tempo menor, um volume maior. Eu consigo produzir um volume maior, eu tenho um ganho de escala aí nesse sentido. Você ganha produtividade. Que dá produtividade, você entendeu? Então, esse papo, cara, você precisa ter o relacionamento com os parceiros de negócio é fundamental. Com certeza. Por isso que a gente está sempre próximo aí, né? Para estar tendo a maior fluidez nessa conversa, né? Porque a gente não deixa o cliente na mão, a gente consegue ter aí uma vantagem
Você acolhe o cliente. Quando o Exato. cliente percebe que ele está acolhido, Tá seguro. ele está seguro, entende? Porque ele também está lá falando, pô, vou comprar aqui, vou lá, vou testar, porque ele está numa cadeira que ele está sendo obrigado, né, no bom sentido, de ver o que é melhor. Porque, primeiro, o que é melhor para ele? Preço. A primeira coisa é preço. Uhum. Mas não é só preço. Nós temos que provar que não é só preço. Como é que você prova que não é só preço? Você abraçando ele, deixando ele confortável. Ele tem um problema, você vai lá, ajuda a solucionar o problema dele. Você não tem obrigação de resolver o problema dele, Uhum. mas você tem a obrigação de ajudar. Essa é a nossa missão Criar soluções. é criar soluções, cara, é ajudar. Se eu vou resolver o teu problema, eu não sei, cara, mas você pode ter certeza que nós vamos colocar um caminhão de gente para tentar ajudar. Entende? É exatamente isso, né? E em parceria, assim, a gente vai juntos, como eu falei um pouquinho antes aí, em 2, 4, 6 mãos, a gente vai junto aí em busca de resolver um problema. Tirar pedido, você põe a inteligência artificial. É verdade. Hoje está tudo na moda, né? Inteligência artificial. O chat aí, né? Eu tenho as minhas ressalvas, mas, cara, na hora de resolver mesmo, sentiu, né? O fim. Aí ainda não vi nada nesse sentido. É verdade, nada que aquela mão humana ali bem já calejada, né? Conhecendo aí a vivência aí na indústria, pra gente entender, né? É isso aí. Exatamente. Não, perfeito. Não, foi excelente. Gostoso. Bom, a gente vai um bate-papo aí O pra. próximo vou pôr o Kleber aqui. Ele já tá me devendo uma aí. Não, mas tá certo. Obrigado, viu, aí pelo tempo Nós que aí, agradecemos. disposição e principalmente por tanto conhecimento aí cedido a nós, né? Não só a nossa equipe, como também todo mundo que nos acompanha aí, né? Legal. Então, nosso intuito o que eu queria deixar claro desde o início, né? Que realmente eu, pelo menos, né, que sou novo no mundo do plástico, né? Eu tenho 3 anos de contato com o segmento, com o mundo do plástico. Eu vejo que constantemente a gente está aprendendo, né? E, assim, é um segmento, é um mundo que tem informação, de certa forma, escasso. Você tem que procurar, você tem que estudar, você tem que ir atrás para se inteirar. Não é uma informação que você tenha de fácil acesso. Não é tão difundido, né? E esse canal de vocês é fundamental para compartilhar parte desse conhecimento, para facilitar e direcionar um pouquinho melhor, né? O conhecimento para outras pessoas também, né? Exato, porque então, é um material, assim, ou plástico de engenharia em geral, que não importa quanto tempo a gente o conheça. Cada dia você fala, nossa, mas dá para fazer isso? Sério que dá para substituir, de repente, um material de alto desempenho que aguenta mais temperatura do que um aço? Aí você vê que a gente ainda engatinha muito no Brasil. Sim. Com conhecimento sobre esse material que é tão rico que a gente tem. Exatamente. Que é o plástico de engenharia, né? E aí a gente vai começando a desmembrar dentro daquela cadeia quais que são os mais indicados. Exato. Como você falou, é um material assim que ele é muito importante e que é tão pouco conhecido, né? Exatamente isso. E aí esses bate-papos aí são primordiais, né? Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho, né? Fantástico a ideia de vocês ali. Eu vou começar a seguir, acompanhar mais de perto aí. Eu acho que é sempre interessante ver o que vocês trazem de novidade, o que o mercado fala, né? É sempre bom a gente tá de olho e ouvindo, né? Esse tipo de informação aí. Não, obrigado aí. E a gente vai se vendo aí por mais próximos aí, mais algumas conhecimento. Sempre que vocês puderem aí, a gente tá de portas abertas. Vamos marcar um próximo para a gente ver como é que vai ser o desempenho desses novos produtos aqui com vocês. Nós vamos falar do pós. Né? Com certeza. Isso é muito importante. Com certeza. Não, faremos sim. Exatamente. Ver a percepção do mercado é gratificante. Né? Você verdade. vê que é um produto que funciona, às vezes você deu a sugestão, deu a dica, você vê a felicidade, né? Você vê o sucesso, né, do produto ali performando melhor para o teu cliente. Isso aí realmente não tem gratificação maior. Você
trabalhar duro, né, em cima do produto, o cliente te traz um feedback, olha, cara, eu tinha um produto que, cara, estragava com tantos usos, hoje já tô com o teu aí há tanto tempo e o material tá vivo aí e Tá tal. funcionando. Isso aí não tem preço, realmente. É verdade. Não, perfeito. Então, obrigado, viu? Valeu, obrigado. Paulo, obrigado. Valeu, Paulo.